Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando, meus irmãos. Bom, vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos do Evangelho, né? E hoje nós vamos estar fazendo o capítulo 14, honra o vosso pai e a vossa mãe. E saiu para nós, né, instruções dos espíritas, ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, nós vamos ler, meus irmãos, para a gente continuar, né? A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, que revolta sempre os corações honestos, mais as dos filhos com relações aos pais. Tem um caráter ainda mais odioso e é sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la, para analisar as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, alguns partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas alguns desses mais avançados que os outros é permitido entrever algo de verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões, então tomam boas resoluções, compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta, revolta-se com a ideia de perdoar e, mais ainda, quando de se abdicarem de si mesmo, sobretudo de amar aqueles que talvez destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses afortunados está abalado. Ele hesita, vacila, agitados por sentimentos contrários de sua boa resolução, vence, pede a Deus e implora aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito aproveita de um corpo que se prepara na família, daquilo a quem detestou, pede os espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para cumprir na terra os destinos deste corpo, que vem de se formar. Qual será, pois, a conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível sob a qual sucumbe, às vezes, se a vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles que no meio de qual foi chamado a viver. Por aí se explica esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la era preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei ainda hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzir um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada, e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente.
vossos cuidados, a educação que lhe destes, quando ajudarão a seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Se permaneceu atrasado por sua falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vos ter feito feliz. Então, vós mesmos atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na quais acerquei de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, o cercará de seu amor. Bom, meus irmãos, aí está a leitura, né? Não ela toda, mas um pedaço dela, porque se a gente for ver toda a leitura, ela é muito grande. Ela é de Santo Agostinho, em Paris, 1862, quando foi escrito, né, esse pergaminho. Bom, meus irmãos, aqui a gente vê a importância, né, dos laços de família no nosso crescimento e na nossa evolução espiritual. Os laços de família é um dos laços mais importantes que tem, né, através da reencarnação, para que nós possamos reconstruir. Às vezes é algo que a gente deixou de fazer no passado, né? E tendo a nova oportunidade de voltar na Terra e reaver, né, todo esse tempo em que a gente se prejudicou a si mesmo ou se prejudicou ao outro, né? Então a gente tem a oportunidade de poder reconstruir esses laços através do sangue. Por exemplo, inimigos do passado, né? Que por um motivo ou por outro que a gente não se dá conta, né? Porque muitas vezes a gente não tem exatamente a compreensão do que foi que aconteceu, né? Mas a gente sabe que foi assim alguma coisa que abalou tanto um espírito quanto ao outro, né? E esses espíritos abalados, né, nas suas afeições, né? Porque a gente sabe que um ou outro errou e errou muito, né, uns com os outros, e acaba que muitas vezes a gente volta para a espiritualidade, né, para o mundo espiritual, com aquele problema, né, que está ali no meio do caminho do nosso crescimento, da nossa evolução. Então, quando a gente olha para trás e percebe esse erro, a gente, às vezes, pede oportunidade para reparar, né? Porque isso, quando a gente já tenha, assim, passado um espaço de reencarnação, onde a gente possa já ter uma certa compreensão. Porque se o espírito não tem nenhum entendimento, ele não vai querer buscar uma nova reconciliação, né? É preciso que ele passe por alguns laços, por alguns espaços de tempo, né? Com as pessoas que estão ali ligadas naqueles mesmos problemas, né? E a gente pede essa oportunidade, então, meus irmãos, de retornar no plano físico e pede a oportunidade de, através dos laços de família, poder se reerguer, erguer o espírito, né? Que muitas vezes somos espíritos assim cansados, né? De errar, cansados de provocarem, né, a nossa própria infelicidade.
Então aí a gente chega com uma certa vontade de melhorar, de entendimento para a gente melhorar, de crescer. Então a gente pede a oportunidade de retornar. Então, meus irmãos, olha a importância que tem a gente reconhecer, né, aquela oportunidade que a gente tenha. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós somos ingratos com os nossos pais. Quantas vezes a gente já ouviu alguém dizer, mas numa discussão, né, com palavras assim ofensivas, né? E fala que não pediu para nascer, não pediu para estar aqui no mundo, que seus pais te obrigaram a vir, se os seus pais é que são ocupados, né, de você estar ali. Então você joga em cima deles todo esse problema, toda essa dificuldade, né? Como se realmente eles tivessem alguma culpa. Ao contrário disso, muitas vezes são espíritos um pouco mais evoluídos do que nós, que pede como prova, né? Passar pelaquela situação, ajudando aquele espírito que ainda se encontra, infelizmente, no mau caminho. Então, muitas vezes são pessoas que já tiveram algum atrito em outras oportunidades e não se refizeram, né? Então, guardaram um sentimento de ódio, de rancor. Então, esse empecilho fica ali na evolução daquele espírito. Então, quando ele olha para frente e percebe que ele poderia ter andado tanto e não conseguiu ter andado aquele tanto que ele precisava, ele volta, né, para recapitular o que está atrasado, né? O que o atrasou nesse crescimento, nessa evolução espiritual. E ele se depara muitas vezes com esses desentendimentos, né, com essas mágoas, esses rancores, esses desejos de vingança, quase sempre já com bastante débito, né, naquela situação com aqueles espíritos ali comprometidos, né? Então, o que que acontece, meus irmãos? Acontece que em uma nova oportunidade a gente pede a Deus, né, que nos dê essa oportunidade de retornar, de de esperar no plano espiritual, porque não é tão fácil igual a gente pensa, meus irmãos. Tudo tem um tempo certo, né? Então, por exemplo, aquela pessoa, nós precisamos de um pai e de uma mãe. Nem sempre aquelas pessoas que nós pedimos a oportunidade estão dispostos, ou se estão dispostos, não estão, como vamos dizer, é pronto para receber aquela oportunidade, né? Então ele, ou quase sempre, quando não estão prontos, não estão no mesmo caminho, né? Muitas vezes estão em situações diferentes daquela que nós precisamos. Então, nós precisamos esperar o tempo certo no espaço, no plano espiritual, para que aquela oportunidade se dê, então. Então, quando nós encontramos essa oportunidade, que a gente tem essa oportunidade nas mãos, quando chegamos aqui na Terra, desesperançosos e infelizes, né? A gente acaba se deparando com essa situação, ou com a nossa própria ingratidão, ou com a ingratidão daqueles a qual Deus nos deu a oportunidade de estarem junto conosco, né? E então, a encarnação, meus irmãos, é uma das oportunidades que mais faz o espírito avançar, é os laços de família, né? Por exemplo, pai e uns filhos, mãe e filhos,
né? Ou filhos e mães e pais. Quase sempre, né, a oportunidade são dos pais, porque ali eles podem encaminhar os seus filhos, né, através de bons conselhos, né, de boas resoluções. E quase sempre, né, quando eles conseguem vencer essa oportunidade, consegue ter êxito, né, é, é uma benção muito grande. Mas também, infelizmente, né, nem sempre temos a oportunidade de conseguir vencer, né? Muitas vezes as oportunidades que temos acabamos desperdiçando, né? Aí temos que retornar de novo em outra oportunidade, em nova oportunidade, em nova reencarnação. Olha só, né? Às vezes demora muitos anos, meus irmãos, milhares de anos, né? Tem assim, muitos, né? Às vezes a gente acha que é um exagero, mas não é não. A vida espiritual os espaços, né? O tempo de progredir enquanto nós estamos no corpo físico é um tempo, no espaço é outro diferente, né? Então nós podemos falar apenas do espaço de tempo que estamos aqui na Terra, porque nós estamos assim em acordo com o entendimento de cada um, né? E a gente sabe que o espaço daqui de tempo que nós temos é de 60 a 100 anos, né? Mais ou menos, né? Menos para 100, mais para 80, para 100, 80, 100. Então, são essas oportunidades, são esses espaços de tempo. E quase nós não conseguimos, meus irmãos. Quase sempre, né? Um dos argumentos mais comuns dos opositores do Espiritismo é do que a reencarnação, sua lei básica, destrói os laços de família, quer dizer, né? Nem sempre todos estão de acordo com isso, né? Nem sempre todos estão de acordo com a doutrina espírita, né? Porque, na verdade, por exemplo, se a gente vive um tempo, né, não aproveitou aquela oportunidade, quase sempre parece que abre-se, né, o leque e escapa, né, a oportunidade pelas mãos. Por quê? Porque o espírito, meus irmãos, quando é aquele que sofreu mais, ele acaba evoluindo. Então, se ele evolui, ele não precisa retornar naquela mesma condição, né? E nem outra parecida com aquela, da mesma situação. Se ele evoluiu, ele sofreu, ele teve entendimento, ele compreendeu, ele cresce, ele evolui. Então, o espírito que se permanece atrasado, esse espírito, ele é que perde com o atraso. Ele é que perde com a falta de como vamos dizer, com a falta de vontade mesmo, né? De ter querido acertar, né, de ter feito alguma coisa em favor de si mesmo. Então ele tem que retornar, mas o outro não. O outro que evolui, ele segue seu caminho, né? Ele vai ter novas oportunidades mais evolutivas para que ele continue evoluindo, né? Enquanto que aquele que atrasou permanece realmente igual a palavra, atrasado. Ele acaba ficando atrasado, né? E tem que esperar uma nova oportunidade, espíritos parecidos com aquilo que ele precisa, né? E que esteja dispostos a ajudá-lo, né? Naquela situação. Então, meus irmãos, a ingratidão é muitas vezes um dos fatores que mais atrasa o espírito na Terra. Então, a gente fala da ingratidão dos filhos,
Mas é muito mais importante a gente compreender que a nossa ingratidão para com Deus, o nosso Pai, é muito maior. Por quê? Porque a oportunidade de crescer é muito grande, mas também, meus irmãos, a oportunidade que Deus está dando não é pouca, não, é grande. É muito grande a oportunidade. E envolve um monte de coisas, um monte de situação para que a gente, para que ele possa concluir aquelas reencarnação. Então, quando Deus nos dá a oportunidade e nossa ingratidão é muito grande, né? A nossa falta de boa vontade em crescer, em evoluir, é muito grande, e a falta de vontade também para com os outros espíritos, né, que estão ali junto conosco, às vezes é muito grande. E isso tudo atrapalha o crescimento, a evolução, né? Então, somente o espírito que já tem um tempo andado para frente é que vai perceber o atraso nesse crescimento, nessa evolução e vai pedir oportunidade de retornar. Então, quase sempre são aquelas criaturas que estão no lugar de paz, né? Porque esses têm que fazer um esforço, né, para poder ajudar esses filhos para crescerem, para encaminhar esses filhos, né? E quase sempre a gente costuma culpar também o pai e a mãe, né? Se um certo espírito não evoluiu ou permanece atrasado, não é culpa dos pais. Quase sempre a culpa é do próprio espírito que não teve, que não obteve, né, nele a vontade de crescer. Por isso a ingratidão, né? A ingratidão e os laços de família, porque quantas vezes Deus põe no nosso caminho, na nossa direção, a oportunidade para que a gente possa permanecer, voltar, né, junto com aquelas pessoas, com as mesmas pessoas e poderem crescer junto com elas, evoluir junto com elas. E quase sempre, né, a gente não aproveita essa oportunidade, né? Quase sempre elas ficam pelo meio do caminho. E ele fala aqui, né, no livro, estudando o Evangelho, né? Ele nos fala que é por meio da reencarnação que obtemos muitas vezes graças, né, com a fraternidade que se amplia e se fortalece notadamente nos círculos consanguíneos, né? Muitas vezes, quando a gente aproveita essa encarnação, essa oportunidade dessa encarnação, muitas vezes nós evoluímos e vamos perceber, né? E que esse laço de sangue não se desfez com, com o túmulo, né? Porque a gente se reencontra novamente no mundo espiritual. E lá é que a gente vai perceber, né? Com mais clareza se erramos ou não, se acertamos ou não, né? Então, aqui ele fala assim, as noções da poliginésia reduzida seria a nossa família espiritual, porque em princípio também reduzida seria a nossa família corporal. Continuam os laços, vínculos espirituais noutros mundos e noutras existências. Por seu intermédio, estabelece-se ligações eternas entre corações que se reencontram inúmeras vezes na paisagem do mundo, renovando experiência e de aprimoramento. Impossível nos afigura considerar a reencarnação por doutrina prejudicial aos laços de família. Somente podemos entendê-la como afirmação de solidariedade entre os seres, a refletir assim
em toda a sua plenitude, a bondade celeste. Só podemos entendê-la por elemento divino da reunião das almas no mesmo grupo, ou ambiente, povo ou nacionalidade para consolidação de efeitos iniciados em outros grupos e povos em tempos que se foram. Então, meus irmãos, é bem complicado, né? Então, quando a gente vê assim numa família, uma criança assim rebelde, né? Às vezes a gente se pergunta por quê, né? E não compreende porque daquela situação. Então, a doutrina dos espíritos explica, né? Quase sempre isso acontece por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de retornar com aquela criança, com aquele espírito que, porém, está mais atrasado, né? Mas que está tendo uma nova oportunidade de estar ali no mesmo vínculo, né? Daquela família, para que ele possa crescer e evoluir. Então, muitas vezes a gente se depara, né, nas famílias, crianças que são, assim, rebeldes, né, e a gente não encontra explicação por causa de tanta rejeição, né. Então, aí a gente percebe que essa rejeição acontece muito por conta do espírito que não cresceu, né? Não evoluiu e está tendo essa nova oportunidade de estar ali junto com aquelas pessoas, né? Para que essas pessoas possam realmente ajudá-la, direcioná-la, né? E muitas vezes essas pessoas conseguem, né, através dessa oportunidade, fazer aquilo que aqui veio fazer, né? E quando isso acontece, é uma alegria muito grande quando se encontra no mundo espiritual, né? Às vezes a gente se depara com, com alguém, né? Que a gente se encontra no meio do caminho. Às vezes, quando vamos supor que a gente vai em algum lugar. E nesse lugar onde a gente vai, a gente encontra com outras pessoas. E ali conversando, a gente nota-se que já esteve junto em outras oportunidades, né? E aí a gente percebe que essa oportunidade, né? Então, no mundo espiritual e no mundo físico é a mesma coisa, né? Espíritos que se deparam com outros espíritos que se encontram no mesmo caminho e de repente se lembra que já esteve juntos e conseguiu vencer, né? Isso é uma alegria muito grande, né, para o espírito, quando ele se depara e percebe que teve essa oportunidade e conseguiu vencer essa oportunidade. Maguinha, põe no micro-ondas, Maguinha. Quantas vezes eu já te pedi? Não tem importância, deixa, põe no micro-ondas, porque no micro-ondas você não tem perigo de você queimar, entendeu? E nem deixar o gás ligado. Olha aí se você não ligou, não desligou. Então, meus irmãos, é muito importante para nós tentarmos procurar vencer dentro dessas crianças, né? Esse sentimento de rejeição que se encontra no momento, né? Porque às vezes essa rejeição tem um motivo. E esse motivo vai ser explicado em outras encarnações passadas. Por quê? Porque naquela encarnação a gente não vê nada que possa ter interferido, né? Na situação de poder provocar aquela rejeição.
Então, a gente percebe que muitas vezes acontece, e quando acontece, a gente, dentro do Espiritismo, se explica, né? Porque em outras oportunidades, aqueles espíritos já estiveram junto e, por um motivo ou por outro, eles entraram em atrito por algum motivo, e esse atrito permaneceu ou cresceu a ponto de se tornar vinganças, ódios. Então, com essas eles ficam com esses impedimentos do seu crescimento, nessa evolução espiritual. Então, se deparam e percebem, né, a oportunidade de retornar novamente e de se juntarem novamente e de tentarem buscar uma nova situação onde eles vão poder se aceitarem, e se aprenderem a se aceitarem, acaba se tornando, através dos laços de sangue, se tornando uma afeição maior, afeição espiritual, que é o laço maior, né? O laço que nos prende uns com os outros é o laço espiritual, né? Porque quando estamos na Terra e desfazemos esses laços por causa de erros nossos, a gente vai perceber que muitas vezes perdemos foi a oportunidade mesmo, né? E ao deparar com esses espíritos mais na frente, mais evoluídos do que nós, a gente vai perceber ainda mais a oportunidade perdida no passado. Então, pedimos a oportunidade de retornar, né? E ali com aquelas mesmas pessoas. Aqui, ó, não fora a reencarnação, faltar-nos a oportunidade de reconciliação com aqueles a quem ofendemos ou ferimos, ou que ofenderam ou feriram. Logo, benéficos são os efeitos das consequências da reencarnação. Como poderia igualmente restabelecer o contato com as almas que semearam espinho em nosso caminho e com as almas que tiverem em seu caminho as pedras colocadas por nós? Qual seria a nossa reação, né, ao se deparar com esses espíritos? Como poderia voltar ao cenário terrestre a fim de, ao lado de companheiros de outras jornadas, concluir programas individuais ou coletivos apenas esboçados ou simplesmente iniciados? Como nos reabilitarmos perante as almas que situadas em nossa estrada evolutiva, na condição de filhos, esposas, parentes, amigos, tiveram suas vidas e seus destinos complicados pela desatenção aos preceitos do Evangelho? Como vemos, ao invés de destruir os laços de família, nos liamos de consanguinidade, a reencarnação fortalece e consolida, assegura-lhe a perpetuidade da terra e noutros mundos. Se o Divino Mestre exaltou várias ocasiões, inclusive com ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, a doutrina espírita glorificou-a na síntese da admirável que a bandeira do nosso movimento filosófico ostenta garlhadamente: nascer, morrer, renascer e ainda progredir continuamente. Tal é a lei. Então, meus irmãos, nós estamos percebendo uma exaltação na casa do vizinho, né? Então, vai prejudicar os nossos estudos. Então, eu peço licença para a gente poder encerrar e continuar numa nova oportunidade, tá? A parte 2 desse estudo, mas parece que já diminuíram. Vamos ver se dá para continuar, meus irmãos. Então, Deus nos faz a prova
acima, Deus não faz a prova acima das forças daquele que pede. Não permite, senão, aqueles que podem ser cumprida, se não se triunfa. Não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade, porque quantos há que, em lugar de resistir os maus arrastamentos, neles se comprazem. E a esses estão reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha os olhos à porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que o orgulho está, enfim, domado, então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo que se lhe lança aos pés. As fortes provas, entendei-me-se, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando não são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e nela, sobretudo, importa não falir, murmurando-se de não perder o fruto de ter de recomeçar. Aí está, meus irmãos, o estudo. Então, depois a gente pode refletir um pouco, e voltar novamente numa nova oportunidade, com mais detalhes, mais oportunidades para que a gente possa continuar, aqui no Conduta Espírita, a gente percebe que tem alguns itens, que é muito importante para a gente, Fala aqui para nós que perante os parentes desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que nos comungam as teias de consanguinidade. Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Intensificar os recursos de afeto, compreensão e de boa vontade para os afins mais próximo que não lhe compreende os ideais. O lar constitui cadinho redentor das almas endividadas para dilatar os laços de estima além do círculo da parentela. A humanidade é nossa grande família. Acima de todas as junções contingências de cada dia, conservar a fidelidade aos preceitos espíritas cristãos, sendo cônjuge generoso, melhor pai, filho dedicado, companheiro benevolente, e cada semelhante não é degrau de nosso acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo por verdadeiro irmão. Então, na verdade, meus irmãos, antes de ser pai, mãe, filhos, nós temos que pôr que somos principalmente irmãos, Porque é interessante se eu falar sobre isso, porque a gente numa discussão, a gente percebe que um irmão é mais fácil da gente aprender a perdoar, Por quê? Porque os nossos pais nos colocam, à prova daquilo, E às vezes nos dá a oportunidade de crescer juntos, com os outros irmãos, a fim de que aproveitemos essas oportunidades e nela crescemos, Então, a gente percebe muitas vezes que que é muito comum, Quando os irmãos brigam e os pais fazer as pazes, Esse aí já é um requisito, Que a gente percebe de crescimento, de evolução dos pais, para com seus filhos, dando-lhe oportunidade de rever os erros e de aprender a se perdoar, Então, isso aí é um dos ensinamentos, maravilhosos, lindo mesmo, que a gente percebe, nos pais, a oportunidade que eles têm, a força de vontade que eles têm de acertar, Sendo espíritos também que estão ali na corda bamba, errando, acertando com seus defeitos. E ao mesmo tempo ter que
ajudar outros espíritos a desenvolverem espiritualmente, isso é uma conquista muito grande quando eles conseguem, né? Então, a gente não deve culpar, né? O pai ou a mãe quando um filho não consegue evoluir a maneira que a gente esperava deles, né? Ou que Deus esperava de nós, né? Nós não, né? Porque nós não temos que esperar nada a não ser de nós mesmos, né? A gente nunca deve esperar que o outro faça por nós aquilo que nós mesmo temos que fazer. E muitas vezes encontramos a oportunidade dentro de família mesmo, meus irmãos, onde percebemos que é mais complicado a união, né? Às vezes a vontade falta, né? Falta vontade naqueles espíritos de quererem crescer, de quererem evoluir. Então, o castigo é ter que retornar em novas oportunidades. E o castigo maior é se aqueles mesmos espíritos não tiverem ali, né, na condição de espíritos atrasados, às vezes eles evoluem, né, e não retornam mais, eles não regridem para que a gente possa crescer. Né? Eles continuam seus passos enquanto a gente fica atrasado mesmo. Então é isso, meus irmãos, o estudo da noite do dia de hoje, né? Não são todos aqui o que a gente deve seguir, né? Não tá tudo aqui, eu não falei todos, né? Porque o tempo é um pouquinho complicado e como eu já expliquei antes, os vizinhos aqui do lado estão um pouco meio exaltados. Isso influi no nosso estudo, né? Então, para que não aconteça assim, de houver algum desequilíbrio, a gente pede para encerrar um pouco mais cedo, mas vamos continuar numa nova oportunidade, né? E quero explicar, meus irmãos, isso pode acontecer muitas vezes quando o assunto assim é alguma coisa assim que não tem nada a ver, a gente deixa passar, né? Mas nesse caso aqui são discussões, então assim parece que afeta o ambiente, né? Afeta as vibrações. Então por isso pedimos desculpas aos benfeitores amigos, né? Mas a gente não pode garantir, né? A hora que vai começar, a hora que não vai começar, né? A não ser da nossa própria assim, o nosso próprio tempo, né? E então é isso, meus irmãos. Que Jesus abençoe e ampare todos. Fiquem todos na paz de Deus. Um beijo.